Bem, nosso estudo de hoje é a lição 10 do livro Rumo Certo e tem por título Ações e Reações. Ante a coleção das boas ações de alguém, é forçoso se lhe analisem igualmente as reações diante da vida, um e outro lado do bem. Doarás o prato substancioso a quem te bate à porta em penúria. Mas não se te azedará o coração se o beneficiário te fere com palavras de incompreensão e desequilíbrio. Ofertarás tua própria alma a favor dos amigos aos quais te devotas. Entretanto, se algum deles te malversa os tesouros afetivos que lhe puseste ao dispor, abençoá-los-ás, como sempre fizeste, conquanto nem sempre lhe possas compartilhar de imediato a intimidade ou a convivência. Atenderás ao impositivo de auxiliar os companheiros que te aderem aos pontos de vista. No entanto, aprenderás a respeitar os adversários e a reverenciar as qualidades edificantes de que se façam portadores. Exteriorizarás entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Tuas ações constituem recursos que sorveste na organização crediária da vida. Tuas reações, porém, são as garantias que lhe preservam a estabilidade ou os golpes que lhe desmerecem o valor conforme o bem ou o mal a que te afeiçoes. Se as tuas reações forem constantemente elevadas, de certo que tuas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Pelas ações, somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. Pelas reações, somos vistos em nossa estrutura autêntica. Provas, aflições, problemas e dificuldades se erigem na existência como sendo o patrimônio de todos. O que nos diferencia uns diante dos outros é a nossa maneira peculiar de apreciá-los e recebê-los. Anotemos semelhante realidade, porquanto, em nos consagrando ao exercício real da caridade, a benefício do próximo e a favor de nós mesmos, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo na hora de agir e de reagir. Eu estou lendo esse texto e ele me remeteu ao ano de 1990, quando eu estava dentro do trem Japeri, esse trem que tem aqui no Rio de Janeiro, que liga a central do Brasil, centro do Rio, até o município de Japeri. E o trem teve um problema na estação de Deodoro e, de repente, um evangélico dentro do trem, ele começa a querer fazer a sua pregação. Então, ele sempre começava assim: e o Senhor disse, e alguém gritava, um gaiato, cala a boca, e vinha aquele silêncio. Aí daqui a pouco ele, mas do capítulo tal, do versículo tal, e alguém gritou de novo, cala a boca. Na terceira vez que ele tentou pregar o evangelho, e alguém gritou cala a boca, ele perdeu a paciência e xingou a pessoa. Quando ele xingou a pessoa, o vagão todo caiu na gargalhada. E alguém gritou assim, ih, o crente xingou, e começaram a rir. E, na verdade, aquela pessoa que estava com uma boa intenção acabou sendo visto no final da história e até lembrado, tantos anos depois, por mim aqui, por conta da reação que ele teve à provocação que ele estava recebendo enquanto ele estava tentando fazer a sua pregação dentro do vagão do trem. Hoje, na data de hoje, é proibido. Tem uma lei que proíbe o culto religioso dentro dos vagões de trem aqui do Rio de Janeiro. Mas o Emmanuel vem falar de uma coisa muito séria, porque a grande maioria de nós, aprendizes do Evangelho, aprendizes na hora de estudar e aprendizes também na hora de arriscar os primeiros trabalhos. Nós ainda trazemos as nossas mazelas, trazemos a nossa falta de paciência, e aí o que acontece? Tem uma passagem do Evangelho de Jesus que fala, ó, todo lugar que vocês forem, procurem andar de maneira simples, não carreguem muitas coisas, para que as pessoas não invejem vocês e nem julguem vocês também. Fala, é uma muda de roupa, é o traje mais simples possível, e todo lugar que vocês chegarem, vocês falem, ó, que a paz esteja presente nesse ambiente.
Se aquele ambiente não for digno daquela paz, vocês voltam. Aí ele usa um termo, né? Sacode a poeira das sandálias. Isso é muito mal interpretado, se for interpretado literalmente. Porque o que Jesus quis dizer, não guarda mágoa, rancor, ou pior ainda, desejo de vingança da reação que você recebeu das pessoas. O que mais importa é a sua reação, é como a gente reage. E isso toca profundamente a gente, porque a gente, volta e meia, a gente é surpreendido no meio religioso, no nosso meio profissional, por algumas situações que tendem a tirar a gente da paciência. E eu me lembro, um pouco antes da pandemia, de ter ido conversar com o querido espírito Dr. Herman, através de um médium, e o médium colocar a mão nessa região que minha do estômago e falou: meu filho, você ainda é tão explosivo desse jeito. E aquilo me marcou porque o espírito conseguiu ver através do desequilíbrio nesse campo de força meu aqui, nessa região minha, porque quem é neurastênico por qualquer motivo, na verdade, acaba estourando, né, no estômago mesmo. E aí é por isso que vem as gastrites, vem esses problemas aí, né, mais sérios de estômago. E eu fiquei pensando, falei, poxa, eu ainda estou levando a marca no meu perispírito de uma pessoa que acaba sendo, de certa maneira, explosiva. E aquilo me fez meditar bastante. Os espíritos falaram: meu filho, continua trabalhando, continua estudando, que com o tempo isso naturalmente vai se resolvendo. Você não percebe que hoje você já está mais paciente do que você estava há tempos atrás? Mas, na verdade, a nossa reação, ela diz muita coisa. E eu me lembro também, me veio na mente aqui agora, uma vez a gente fazendo um encontro espírita sobre a vida e obra de Chico Xavier, em um centro espírita que fica no município de Búzios, aqui no Rio de Janeiro, a qual a gente, todos os anos, a gente vai até esse centro realizar um encontro. E no primeiro ano que a gente foi fazer o encontro lá, tinha um rapaz que ele fez a seguinte pergunta. Ele falou: como é que a espiritualidade permite que uma pessoa bronca como foi José Arigó, porque eu conheci o José Arigó pessoalmente, ele falava palavrão, ele era mal educado e ele fazia curas. E aí o presidente da casa, o dirigente da casa, foi falar, e na hora que falou, o rapaz se levantou e falou: ó, não me interrompa enquanto eu estiver fazendo a pergunta, que eu não gosto de ser interrompido. E criou-se aquele mal-estar, aquela coisa toda, mas a reação da pessoa foi uma reação espetacular, porque ele se calou, abaixou o tom de voz, deu a explicação na medida exata e esperou passar todo o encontro. Quando chegou no intervalo, foi conversar pessoalmente com a pessoa e pedir desculpa se ele foi deselegante, se ele faltou. Me lembrei aqui de uma outra situação também que foi marcante. Uma vez uma querida amiga do Centro Espírita Leon Denis, onde fazendo uma viagem para um lugar que fica a 500 quilômetros de onde eu estou aqui agora. Era a Caravana Leopoldo Machado. E ela falou para mim assim na hora, falou: Robson, eu quero que você apenas fique de apoio, eu quero te pedir, não fala nada não. E ela fez uma reunião com os dirigentes daquela casa, e ela ficou durante os 30 minutos mais ou menos enaltecendo a qualidade de cada um deles. Depois que terminou, ela começou a falar de onde eles estavam falhando. E quando começou a falar, falou de um a um. E eu fiquei pensando na hora, falei: meu Deus, olha só, se a pessoa fosse de ficar melindrada, fosse, que estrago ia ser feito, mas a sabedoria que ela teve em conduzir a reunião para não mexer com o melindre das pessoas, porque a gente tem esse problema dentro da casa espírita, a gente ainda tem o excesso de vaidade, o excesso de orgulho, mas o Emmanuel vem dizendo para a gente que a nossa reação diante das situações que aparecem para a gente é que vão dizer quem realmente somos nós. Ele começa com a doação de prata, e eu me lembrei de um morador de rua que ele estava obsediado, então a gente entregava a quentinha na mão dele, ele jogava a quentinha no chão, na nossa frente, na frente de outras pessoas que estavam famintas. E, na verdade, a gente estava sendo informado, não é ele que está jogando, é um espírito que está jogando. E a gente levou algum tempo para levar a quentinha para ele parar de jogar e realmente comer a quentinha. Então vem exigindo da gente paciência, e vamos encerrar
lembrando de Chico Xavier, quando recebeu uma cusparada no rosto e Emmanuel falou assim, ó, muita paciência com aqueles que são carentes de Jesus. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.